Alô, alô, quem sou eu? Graças a Deus, eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, e estou aqui para mais uma aula delicinha, porque a gente vai mostrar o que é cultura para esse povo, né, bebê? Então, se prepara, vamos abordar um pouco das práticas culturais distintas, é um universo muito vasto, então, vamos lá? O universo cultural. O constante processo evolutivo da humanidade, as novas tecnologias e mecanismos de comunicação têm alterado o perfil dos alunos, os quais possuem outras concepções de formação social, opiniões e pensamentos. Não obstante, a cultura corporal é uma realidade universal inerente ao homem. Compreender os benefícios e objetivos da cultura corporal é possibilitar ao aluno uma gama de informações e saberes que lhe possibilitará uma vida saudável e socialmente rica. Aqui a gente faz esse primeiro retrospecto de compreender qual é o direcionamento que a gente vai tomar na aula de hoje. Aqui a minha proposta é apresentar para vocês como é que a cultura, de forma distinta e diversa, ela pode influenciar no seu viver e no seu aprendizado, desenvolvimento, no seu conhecimento. Lembrando que vai ser toda essa correlação no aspecto cultural voltado para o aspecto corporal. Tranquilo? Então, vamos seguir. Construção cultural. É fato que o homem é um ser sociável. Suas relações ocorrem por meio da troca de interação com o outro. Ademais, compreendendo que a cultura é fator preponderante nesse intercâmbio de saberes, torna-se evidente o papel de outro parente, torna-se evidente o papel do outro perante o eu, ou seja, não existe um eu sem o você. Nesse sentido, o outro passa a ser usado como parâmetro das minhas indagações. Oi, professor, como assim? Eu não entendi um pouco direito o outro em relação a mim. Como assim? Veja que, de forma resumida, a cultura ela está relacionada na troca de conhecimentos. Para isso, eu só troco quando tem um outro. Então, é a minha forma de ser baseada no outro, que a partir desse meio que tem esse intercâmbio, essa troca, a gente passa a construir algo que é nosso. Então, para existir eu, preciso de você, e aí essa nossa troca vai construindo um todo. Deu de entender? Agora ficou mais, acho que, tranquilo. Então, a partir desse momento que a gente entende que esse intercâmbio, essa interação de saberes vai construindo um aspecto cultural, a gente começa a perceber que a determinados grupos, que a depender das situações, diversos aspectos culturais vão ser desenvolvidos. E é nesse conjunto de formas distintas culturais que a gente vai encaminhar a aula de hoje. Vamos lá. Ó. Dentro desse contexto, a cultura corporal de movimento busca seu espaço no processo educativo de forma a proporcionar ao educando uma formação que ultrapasse o sentido biológico e esportivista. Sendo assim, é necessário que as diversas manifestações, esportes, lutas, jogos, danças e ginásticas estejam presentes na escola não só como meio de diversão, mas sim como meio de interação, socialização e aprendizado, o que intervirá diretamente na construção do aluno cidadão em formação. Como assim, professor? Eu vou para a educação física para jogar bola. Você está errado, cara pálida. Aqui o nosso aspecto vai muito além do jogar bola. Culturalmente, olha como é relevante isso. Culturalmente, o universo do jogar bola, a prática do jogar bola é o que se vivencia e esse hábito, esse costume acaba querendo ser preponderante, dominante. Porém, existe tanto outros aspectos a serem desenvolvidos nessa concepção de conhecimento, nessa troca de saberes, que se limitar é tangenciar um saber. Então, aqui a gente está para ampliar as percepções e as possibilidades. Ir além do aspecto biológico, ir além do aspecto esportivista e possibilitar por meio das diversas formas. Temos jogos, temos brincadeiras, temos as lutas, temos as danças e nessa concepção a gente vai construindo um universo de conhecimento muito mais vasto, muito mais amplo, porque a gente começa a ver outros aspectos, tanto o aspecto histórico, o aspecto principalmente que é o que a gente está abordando, que é o cultural. Então a gente começa a entender como o nosso corpo se expressa por meio dessas diversas formas de cultura. Tranquilo? Então a gente conseguindo compreender isso, a gente consegue avançar mais um pouquinho. Ó. Nesse viés, o papel da cultura torna-se o de transformar o corpo tanto em seus aspectos biológicos quanto nos seus aspectos psicológicos, estéticos, éticos, sociais e conceituais. Ademais, proporcionam-se diversas experiências ao homem no decorrer da sua vida, modificando hábitos, maneiras e costumes nas diferentes regiões e épocas, ampliando seu olhar crítico acerca das informações obtidas.
O que isso quer dizer? A depender da situação, a gente vai criando novos hábitos. Esses hábitos, eles vão se baseando nos nossos costumes. Qual é a relação com o costume? O costume se dá devido à troca da relação. Veja que eu já vou até fazer indagações. Você acha que atualmente os homens são as pessoas, vamos colocar pessoas, que homens é muito, vamos colocar, as pessoas são mais sedentárias ou não? Porque a depender da construção de determinada relação, existe essa transformação de tipo, a gente passou a ter acesso a computador, celular, tudo foi ficando mais prático, mais dinâmico, a gente precisou fazer menos esforço e isso vai transformando a nossa concepção. As relações, as trocas de saberes, elas vão nos direcionando para como nós iremos nos desenvolver. E aí, essa relação com o aspecto cultural, com o aspecto corporal, vai transformando os nossos hábitos. E aí é toda essa relação que a gente começa a ampliar a partir dessa compreensão da troca de saberes por meio da cultura, aqui relacionada à cultura corporal de movimentos. Tranquilo? Então aí, a depender da região, por exemplo, na região mais fria do país, existe determinadas práticas que aqui na região mais quente, o norte aqui, não é só quente, tem outras partes, mas são distintas. Por exemplo, a região litorânea que tem praia, existe hábitos e costumes que aqui a gente não consegue desenvolver. Então, tudo vai ser uma correlação, tanto física, né, no caso geográfica, quanto do perfil da comunidade. Então, tudo vai ser uma correlação e que as trocas de conhecimento vão ser o direcionamento para o que será desenvolvido, tudo bem? Então, compreendendo isso, a gente consegue avançar que, portanto, as modificações reafirmam que o corpo é a expressão da cultura, por ser o corpo a via da linguagem intermediária dessas mudanças, através dos gestos, movimentos e atitudes. Voltaria em dizer, mas o que é cultura? A gente volta aqui só para entender que o nosso corpo vai ser uma manifestação, uma influência das nossas relações. Quem já ouviu falar nos influenciadores digitais sabe que o direcionamento do que eles indicam acabam afetando os nossos hábitos. Então, a depender de como você absorve conhecimento, de onde você absorve, isso vai afetar na sua relação, nas suas vivências. E a depender do tipo de prática que é desenvolvida, vai transformar também fisicamente seu corpo. Por exemplo, em uma região em que a prática de atividade física ela é bastante disseminada, bastante estimulada, é claro que o perfil daquela comunidade vai ser muito mais ativo em relação ao país em que, países frios, tipo, as pessoas não são tão estimuladas a desenvolver atividade porque elas querem ficar mais quietinha, contidinha ali. Então, toda essa correlação vai influenciar também fisicamente. Então, as práticas, os estímulos, as influências, as vivências, tudo vai direcionar. E aí, qual é a relação? Toda a relação voltada para o aspecto cultural, que aí a gente vai relembrar o que seria, que é o conjunto de conhecimentos, costumes, normas e valores que um grupo ou sociedade possui. E aí eu pergunto para você, você tem cultura? Você tem cultura? Ah, professor, se você tem o saber, se você tem a relação, se você tem trocas, é claro que você tem cultura. E sim, você tem cultura, nós temos cultura. E compreendendo isso, a gente vai agora reforçar alguns aspectos culturais que são muito importantes para nós, no nosso desenvolvimento e no nosso conhecimento. Por exemplo, o primeiro aqui, a quadrilha, né, que tem uma origem ali europeia, ali século XIII. Inicialmente, era uma dança de salão, mais voltada para a aristocracia, ou seja, aquela coisa mais rica da sociedade. Depois temos ali a plebe se apropriando dessa relação e tem essa correlação com colheita, celebração. É basicamente isso relacionado à quadrilha. Outra manifestação cultural importante que a gente deve valorizar é o frevo. Esse aqui já é realmente nacional, é um patrimônio cultural, né? Ele é ali do século XIX. É um patrimônio cultural imaterial da humanidade, tem uma relação militar versus escravos, porque existia uma represália, uma disputa ali militar, escravos, uma represália e tudo mais, e o frevo vem do frever, vamos ferver, né, que é aquela coisa animada, bota pra cima, alegria, telizaga, e também temos o Festival do Boi, de algumas formas, tem tanto ali na versão Maranhão, quanto Parintins.
Aqui tem aqui já tem uma celebração um pouco mais indígena, tem toda essa parte alegórica, lendária, que é muito pertinente na forma que a gente vai construindo os nossos saberes e fazendo essa disseminação de saber. Então, é um festival do Bumba Meu Boi, ele é muito característico e identitário aqui da nossa cultura, tá? E também temos o principal aqui, que é cartão postal nacional, que é o carnaval, que, é claro, originalmente não é nacional, não é brasileiro, mas tinha um aspecto ali de religião e tudo mais, mas teve essa incorporação nacional até pelo viés econômico. No período do carnaval, a parte econômica ela é muito bem desenvolvida, então tem todo esse estímulo, além de ser um momento de diversão, descontração, que tem toda essa parte positiva de troca de saberes também. E aí, compreendendo esse multiverso cultural, a gente tem o quê? A diversidade cultural e as inúmeras possibilidades relacionadas a ela. Fica evidente que não existe uma cultura, mas um universo de possibilidades em que o ser é a bússola para infinitas descobertas. Então, aqui basicamente a gente faz esse apanhado de não existe uma cultura, existe diversas. E essa multiculturalidade, ela vai se desenvolver em diversos conhecimentos, justamente pela troca. E aí a gente consegue compreender, valorizar as formas distintas e, compreendendo tudo isso, a gente consegue fazer exercício. Vamos lá? Então vamos para a primeira questão. A cultura é compreendida como os comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social. Desse modo, diversas possibilidades são abordadas. Dentre as manifestações culturais, pode-se afirmar que elas são idênticas, B, são diversas e distintas, C, são iguais e indivisíveis, D, são múltiplas, mas desnecessárias. É claro que ela não é desnecessária, ela é diversas e distintas. Compreendendo essa, a gente consegue responder a questão 2, que ela é mais ampla, mais extensa, mais complexa. Eu vou deixar vocês pensando um pouquinho nela, mas pense que a gente vai estar falando sobre as manifestações culturais de origem africana. Vamos ver quais são as considerações relevantes. Alternativa A, permanece como reprodução dos valores e costumes africanos sem alteração, perderam a relação com o seu passado histórico, derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira, contribui para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. Façam uma reflexão, leiam o texto e entendam que derivam da interação dos valores africanos e a experiência histórica brasileira. Por quê? Porque a gente tem a troca, lembra que é a troca de saberes, beleza? Compreendendo isso, eu digo, vamos mostrar um pouco de cultura? Você acessa a plataforma Eduque, aprende mais e vamos agora ao show? 3, 2, 1... Então eu já tô pronto aqui, em ritmo de cultura, essa influência, olha o estilo, olha o look da galera. E é isso, vejo vocês na próxima e vamos compartilhar cultura. Vejo vocês na próxima e é isso. Beijinho, tchau, tchau.